Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o conteúdo dessa aula é um conteúdo importantíssimo e um conteúdo que muitos alunos se interessam em saber sobre. Nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Esse vídeo é apenas a parte 1 do que eu vou estar abordando a respeito desse acontecimento dentro da história da humanidade. Bom, falando da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar, a gente tem que estar sempre citando a questão da ascensão dos regimes totalitários. Esses são um dos principais motivos pelo acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Como nós já sabemos, a Alemanha nazista, sim, como a Itália fascista, são exemplos desses estados totalitários. O centro, de todo o desenrolar da Segunda Guerra Mundial gira em torno da Alemanha nazista. A Alemanha nazista, chefiada por Adolf Hitler, ela já vinha desempenhando ali campanhas que já apontavam para uma postura imperialista por parte da Alemanha, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial ter sido iniciada. É fato de que as potências, tanto da Inglaterra quanto da França, tinham uma certa postura de fazer uma vista grossa para as medidas que o Hitler vinha tomando, justamente porque o Hitler representava um mal necessário na hora de impedir a expansão da influência comunista em toda a região do leste da Europa, assim como também nas partes centrais do continente europeu. Então, existia-se também essa questão ali deles fazerem vista grossa. E, além dessa questão da vista grossa, nós também devemos lembrar que a Alemanha ela foi duramente sancionada durante o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial. E tanto os ingleses quanto os franceses, apesar de terem discussões internas de diferentes correntes políticas, tanto na Inglaterra quanto na França, alguns grupos de pessoas nos primeiros escalões desses estados tinham, de certa forma, uma consciência de que em um determinado momento a Alemanha iria quebrar determinados pactos. Só que a Alemanha não só quebrou os pactos de formular um exército forte, fabricar armas em larga escala, como a Alemanha começou a mexer ali os seus pauzinhos para expandir o seu território. Isso começa já ali por volta de 1937, 1938, quando a Alemanha já anexa uma parte do território da Tchecoslováquia. Nesse momento, tanto a Inglaterra quanto a França poderiam já ter uma postura mais rígida e mais firme com a Alemanha nazista. Mas eles tentam, de certa forma, conduzir a situação, colocar panos quentes para tentar controlar todo aquele panorama de possíveis conflitos entre todos esses países citados. E o Hitler ele se sente confortável para continuar implementando o seu discurso expansionista, aquilo que ele pregou do espaço vital para a raça ariana, a dominação sobre todos os povos germânicos que circulavam todas essas terras ali do norte europeu. Então, o Hitler ele se sentiu mais à vontade para colocar esse discurso em prática, conseguindo manipular cada vez mais a sua população e se sentiu também à vontade para dominar outras áreas vizinhas, essas áreas onde os povos germânicos, que eram os antepassados, tanto dos alemães quanto dessas outras etnias, desses outros povos que viviam ao redor da Alemanha, ele se sentiu à vontade para dominar essas regiões também. Então, em 1939, o Hitler ele vai atacar a Polônia e consegue dominar o território polonês dentro de apenas um mês. Isso é um tempo muito rápido. Haja visto que, se a gente analisar todas as movimentações de guerra na história, você conseguir dominar um território em um mês é uma baita de uma façanha. Fato é que
existiam pessoas dentro do território polonês que não viam muitas alternativas de resistência, o que facilitou justamente um processo de dominação mais rápido por parte do Hitler, até porque a sua estratégia, né, de guerra relâmpago, ela, né, era extremamente eficaz, né, ela se mostrou eficaz já nesse primeiro momento. Bom, quando Hitler ataca o território polonês, aí sim a Inglaterra e a França ligam o seu sinal de alerta e aí vão declarar a guerra à Alemanha nazista. Então, né, em poucos meses após ali setembro, outubro, Hitler vai dominar alguns territórios pontuais, né, nas regiões mais próximas do território da Alemanha, no sentido oeste, mas logo em seguida ele dá uma parada, né? Ele dá uma parada, começa a jogar umas mentirinhas na mídia, aqui e ali, e ele vai dizendo que vai atacar aqui, vai atacar ali, mas nada acontecia. Então, durante ali os meses de novembro, novembro de 39, dezembro de 39, janeiro, fevereiro de 40, a guerra ela fica meio que arrastada nessas mentiras, nessas fake news que o Hitler jogava justamente para gerar aquele cenário de instabilidade. Agora vocês devem estar pensando, melhor dizendo, se perguntando, bom, por que o Hitler não continuou expandindo seus territórios para o lado leste da Europa? Bom, antes do início da Segunda Guerra Mundial, existia um tratado de não violência entre a União Soviética e a Alemanha. Esse tratado foi feito entre o Hitler e o Stalin e tanto a Alemanha nazista quanto a União Soviética viam com bons olhos um não enfrentamento. O Hitler, para não prejudicar a sua perspectiva expansionista, e, de certa forma, a União Soviética para conseguir proteger ali todo o seu conglomerado de territórios que já possuía. Então, os soviéticos queriam proteger o que era deles e ter uma margem de erro, um território neutro entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Então, teoricamente, esse pacto de não violência também tem ali um acordo secreto onde a Alemanha nazista e a União Soviética vão dividir o território polonês, uma parte, no caso o lado oeste fica para a Alemanha e o lado leste fica para a União Soviética. Mas, né, fato é, os dois sabiam que em algum momento eles iriam se enfrentar. Aquilo era só um acordo para controlar uma situação durante um período que, né, daria ali uma margem de erro para eles construírem as suas estratégias, certo? Bom, nesse sentido, Hitler, em maio de 40, ele vai tomar ali uma medida extremamente ousada. Ele vai atacar a França por diferentes flancos, tanto pelo norte quanto pelo sul. E a França, de certa forma, tinha um otimismo porque as tropas britânicas começaram, né, a circular no território francês durante ali o início do ano de 1940. Então existia ali a parceria das tropas inglesas e também, né, os franceses ali para resistir o ataque de Hitler. E ainda por cima existia uma linha de defesa, né, uma barreira chamada linha Margot, uma região ali entre o sul e o norte da França, justamente uma região de fronteira direta com a Alemanha. Então existia essa fronteira, né, essa linha de defesa entre a fronteira da França e a Alemanha num determinado ponto entre esses dois territórios. Então a França tinha ali, de certa forma, né, esses resguardos. Ela acreditava que poderia fazer um jogo mais duro para a Alemanha nazista, mas o Hitler ele tinha se preparado intensamente para esse ataque à França, porque na cabeça dele, dominar o território francês simbolizaria algo totalmente grandioso dentro da estratégia dele de expansão. A França não era qualquer país dentro da geopolítica internacional. Então,
ele faz essa estratégia ousada, né, restabelecendo os ataques rápidos só que por diferentes flancos. Ele domina a Bélgica e ataca pelo norte. E, ao mesmo tempo, ele ataca por regiões próximas ali a Margaux, encurralando os militares franceses que estavam ali próximos à linha Margaux. Então ele consegue atacar por dois pontos e encurralar o seu adversário. Nesse sentido, os britânicos chegam, mas não conseguem dar o suporte devido e começam a ficar numa situação de apuros. Tudo isso já, né, durante o meado do ano de 1940. Dentro desse cenário, né, a França completamente dominada, né, inclusive tem uma imagem muito emblemática do Hitler, né, e os seus generais, né, marchando ali sobre a região ali de Paris, né, próximo ali à Torre Eiffel. Então o Hitler ele consegue dominar regiões estratégicas na França, e se os ingleses não conseguissem retirar os seus militares do território francês, provavelmente o Hitler também teria mais facilidade para conseguir conquistar a Inglaterra. Então é costurado um acordo para os franceses não serem mais massacrados pelos nazistas e, ao mesmo tempo, os ingleses conseguirem retirar suas tropas do território francês. Esse acordo ele vai dividir a França numa parte onde a Alemanha nazista administra diretamente esse território, que é a região norte, e o sul, onde, né, nós teríamos um general colaboracionista, né, um general ali, né, que meio que obedecia tudo que o Hitler mandava, mas, em tese, o sul da França seria, né, uma região onde a França ainda iria manter a sua autonomia, a chamada República de Vichy, certo? E, né, esse acordo de paz ou de armistício, né, uma pausa no conflito, esse acordo ele vai permitir os ingleses a retirarem as suas tropas do território francês, como já dito, e ao mesmo tempo, né, segurar o ímpeto do Hitler sobre o território francês. Mas ele consegue controlar o território da França, e isso vai permanecer durante boa parte da Segunda Guerra Mundial. Bom, dentro desse contexto, né, a Inglaterra tinha ali uma discussão política muito intensa, porque o armistício, né, que foi aceito pelo Hitler, na verdade era mais uma estratégia dele ganhar tempo para fazer outras estratégias, outras ações dentro da guerra, que ele buscava lutar em diferentes direções, tanto para o lado oeste quanto para o lado leste. Então, quando ele ganha esse tempo, né, do armistício, na verdade ele estava preparando mais estratégias, mais armas para atacar outros pontos. E aí, né, existe a figura do Churchill, que vai estar justamente falando, olha, vocês aí da Inglaterra estão comemorando a retirada da galera lá na França, mas isso não é gratuito. O Hitler ele tem uma estratégia aí por trás, e a gente pode se arrepender disso. Então, né, o Churchill ele vai assumir uma postura de liderança durante esse período aí, né, do armistício, e, né, durante os ataques que a Alemanha nazista vai fazer mais à frente ao território inglês, através de ataques aéreos, né, a defesa do território inglês vai ter uma participação bastante significativa, da liderança do Churchill. O Churchill é muito importante no processo de defesa da Inglaterra, certo? E, mais adiante, eu vou estar abordando justamente esses ataques, né, da Alemanha nazista sobre o território inglês, e ao mesmo tempo abordando a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, como que tudo isso vai se desenrolar, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, continue prestando atenção nas videoaulas do nosso canal, e até a próxima, galera!